Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez com o nosso estudo básico do Espiritismo. Esse é o volume 1, né, desse estudo básico. Estamos no módulo 3, iniciando na doutrina, roteiro número 4, literatura inicial. Essa é a aula de número 66. Bom, então essa aula de hoje é voltada, né, são as dicas que nós vamos dar para as pessoas que estão iniciando no Espiritismo e que muitos perguntam, não é, o que é que se deve ler primeiro, se vai ler um romance, se vai ler uma obra de André Luiz ou uma obra tida como complementar, tá certo? E é sempre importante para a pessoa que está começando que ela comece pelas obras básicas. Como o nome está dizendo, as obras básicas elas são a base de conhecimento do Espiritismo, né? Então, é importante que as pessoas leiam as obras básicas. Tem gente que gosta muito dos romances espíritas e eu não tenho nada contra isso e devem até continuar lendo, tá certo? Mas para quem quer conhecer o espiritismo, além de participar dos estudos, é importante ler, não só ler, mas estudar as obras básicas. Eu já falei desse, né, já fiz algumas introduções nas aulas passadas sobre a literatura, né, sobre aquelas pessoas que estão começando, elas devem ler, tá certo? As obras básicas, ela é uma leitura obrigatória para todo espírita. Não importa se ele está começando, não importa se ele já é um trabalhador antigo, né? Eu já falei aqui, quando toquei nesse assunto, que eu, particularmente, uma vez por ano, eu leio as obras básicas, tá certo? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho e tal. O Evangelho ele tem uma peculiaridade. E, na verdade, o Evangelho é um livro que a gente não lê ele de uma vez só. A gente vai falar dele aqui, tá? A gente lê ele diariamente, não é? Quando vai fazer uma prece, no Evangelho no Lar. Então, ele tem uma característica que, como ele é lido com mais constância, digamos assim, ele pode ser retirado dessa lista, né? Mas contanto que ele seja lido, né? Mas não é um livro para se ler de um só fôlego, como se diz, tá certo? Aliás, as obras básicas, elas não são obras, porque aquelas pessoas que são apaixonadas por romances, vai sentir uma diferença, porque são livros técnicos, digamos assim, não é? São livros que trazem uma proposta diferente da do romance, porque são livros, na verdade, são manuais, não é? De como você conhecer o espiritismo, de como lidar com o espiritismo. Então, as obras básicas, elas abordam a parte filosófica, a parte religiosa e a parte científica. Então, são livros que devem ser estudados, né? Aquele livro que você lê, você marca os textos, não é? Você anota, registra, se você tiver disposição mesmo, como eu faço, né? Eu, para poder fixar, memorizar um livro que eu estou lendo, que eu acho que é de grande importância, né? Na absorção de conhecimentos, eu risco ele, eu sublinho, né? Com aquele marca-texto, tá? E eu tenho um caderno onde eu vou anoto o título do livro, aí eu anoto lá o capítulo, e cada vez que eu marco um texto, uma parte, um parágrafo lá, ou uma linha no livro, eu boto uma numeração. Então, por exemplo, no capítulo 1, fiz uma marcação, aí botei lá, nessa marcação, número 1. Aí, mais na frente, eu fiz outra marcação, número 2, número 3, e assim vai. Cada capítulo eu sigo uma numeração. Então, no capítulo 2, eu vi um texto interessante, marquei, aí boto de novo, 01, 02, ou seja, vou recomeçando, né, essa numeração a cada capítulo. E aí, nesse meu caderno, eu tenho lá o título do livro, o capítulo e o número do texto que eu marquei. Então, aquele texto que eu marquei, eu repito, eu escrevo ele, tá certo? E aí, o que é que vai acontecer? Além de eu memorizar, porque eu estou escrevendo, né? Quando você escreve, você memoriza, tá? Então, além de eu memorizar, naquele meu caderno ali, eu vou ter um resumo do que eu achei importante e interessante no livro. Então, essa é a sugestão, é a dica, né, que eu dou para as pessoas que querem estudar e aprender, não só sobre espiritismo, mas qualquer coisa, né? Você, quando escreve, quando você marca uma coisa que você acha interessante e você escreve aquilo dali, você realmente memoriza melhor, tá certo? Então, a literatura espírita é muito vasta, mas nem todos os livros são destinados a quem está iniciando na doutrina. Então, uma pessoa que não tem, que está começando agora, né, o chamado neófito, tá? Aquela pessoa que está iniciando nos conhecimentos da doutrina espírita, não pode pegar qualquer tipo de livro. Então, por exemplo, tem livros de André Luiz, como Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade.
né? Em geral, as obras de André Luiz, que são de conhecimentos valiosíssimos, né? Inclusive, eu vou indicar aqui para as pessoas lerem as obras de André Luiz, né? Eu já falei aqui em outras aulas que uma pessoa que estudou todas as obras básicas e já leu e estudou todas as obras de André Luiz, essa pessoa já tem conhecimento suficiente sobre o espiritismo. O resto vai ser lucro, digamos assim, vai ser acréscimo, tá certo? Mas as obras de André Luiz, elas não devem ser começadas pela pessoa que não tem conhecimento do espiritismo, aliás, obra nenhuma, né? Então, o ideal é que você estude, leia e estude as obras básicas, e a partir daí é que você passa a ler outras obras, inclusive romances, tá certo? Para que você, quando você lê e você é, é, observar determinados conceitos, não é, que essas outras obras vão trazer, romances, etc., você sabe o que é que a pessoa está falando. Né? Então, são livros, esses outros livros são voltados para as pessoas que já têm um conhecimento da base do espiritismo, tá certo? Então, muitos livros, para serem lidos, necessitam de uma base de conhecimentos prévios. Caso contrário, irão confundir um neófito. Então, a minha sugestão aqui para quem está começando é começar a estudar as obras básicas, tá certo? Muitos podem se empolgar com a quantidade de livros e temas, e isso pode levar a querer devorar, entre aspas, todas de uma vez. Foi o meu caso, né? Eu já falei isso aqui. Eu, quando comecei, eu me empolguei tanto que saí comprando livros, né? Toda semana eu ia no Centro Espírita e comprava 5, 6 livros. Hoje eu tenho mais de 2.000 livros, né? Como já falei aqui para vocês. Não cheguei a ler todos, tá certo? Eu já li mais ou menos uns 900 a 1.000 livros, e eu não estou contando que tem livro que eu já li 5, 6 vezes. Por exemplo, A Grande Síntese é um livro muito bom, né, de Pietro Baldi. Eu já li umas 5 ou 6 vezes. Né? Os livros de André Luiz, cada um deles, eu já li pelo menos 2 ou 3 vezes, cada um deles. Então, eu nem conto essas vezes. Mas, se a gente for especificar por livro, eu já li quase que 1.000 livros, né? Pretendo, antes de desencarnar, ler o restante que falta. E mesmo que depois de desencarnar, a gente tem, se, não é, se for merecimento nosso, a gente vai ter a oportunidade de ler, porque a pessoa não só lê quando está encarnado, não. No mundo espiritual existe também obras que você pode folhear, que você pode ler, que você pode estudar, tá certo? A vida continua, né? Inclusive, é título de uma das obras de André Luiz, me parece que a última obra de André Luiz, são 17 livros, me parece que o 17º é exatamente esse. E a vida continua. Então, a vida continua após a morte, ok? Continuando. Não se começa uma edificação pelo telhado, e sim pela base. Logo, deve-se dar ênfase às obras básicas ao invés de outras mais específicas. Então, quem quer começar da forma correta, essa é a dica, é a sugestão, tá certo? Comecem sempre pelas obras básicas, porque você tendo base, você vai para frente sem nenhum tipo de problema. Até para você identificar, né? Como existem muitos autores encarnados, né? E até médiuns que recebem mensagens, livros de espíritos desencarnados, mas que se você for ler, eles trazem conceitos que não são de acordo com o espiritismo, tá? Por quê? Porque do mesmo jeito que você encontra pessoas que se equivocam aqui, encarnadas, você vai encontrar espíritos que se equivocam também. E como não existe uma censura, né? Como não existe um controle dentro do espiritismo, porque o espiritismo sempre trabalha com o livre-arbítrio, não é? Com o respeito às opções e à consciência de cada pessoa, não tem como se controlar. Então, existem muitos livros que você tem que ter cuidado, porque você vai ler e vai terminar aprendendo coisas que realmente não condizem com o espiritismo, tá? Então, essas coisas, essas obras, assim, que porventura algum de vocês forem ler, é sempre bom marcar aquilo dali, olha, eu estou com dúvida, e perguntar a um espírita já experiente, tá certo? Para ver se aquilo dali realmente corrobora. E aí é isso que eu digo. Quando você estuda e tem um conhecimento dos princípios básicos do Espiritismo, quando você faz um estudo como esse, que não é que é um estudo básico do Espiritismo, quando você lê e estuda as obras básicas, quando você pega essas obras que diz alguma coisa que vão de encontro, você já sabe logo que aquilo dali está errado, né? Você às vezes nem precisa consultar outra pessoa, tá? Como sugestão, indicamos a seguinte ordem. Então, para quem está começando, o que é que eu sugiro? Leiam a obra O que é o Espiritismo. Seria a primeira obra. É um livrozinho, é o primeiro livro, né? Não é o primeiro livro na sequência, né? Me parece que ele foi publicado depois do Livro dos Espíritos, mas se for dentro de uma sequência
de conhecimento, de introdução, o melhor é ler O que é o Espiritismo. Ele é um livro fino, tá certo? Onde tem ali um diálogo de Allan Kardec com algumas pessoas, né? Com um padre, com uma pessoa cética, né? Com uma pessoa que mais ou menos acredita, enfim. Então, as pessoas vão fazendo perguntas a Allan Kardec e vão questionando determinadas coisas do Espiritismo, e Kardec vai explicando ali, não é? Vai debatendo com aquelas pessoas. É fantástico esse livro. Então, depois que você lê o que é o Espiritismo, aí você vai e passa a ler o Livro dos Espíritos. Mas eu repito, as obras básicas devem ser estudadas e não lidas como quem lê um romance, tá? Então, lê o que é o Espiritismo, sublinha, marca ali, tira dúvidas, pergunta, registra num caderno, como eu faço. Essa é a ideia, não é, para que você aprenda. Então, depois do Livro dos Espíritos, na sequência vem o Livro dos Médiuns. Aqui, o que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, eles eles têm um foco principal na parte filosófica do espiritismo, tá? O Livro dos Médiuns é um livro o Livro dos Médiuns, a Gênese, tá certo? Eles têm eles têm um foco, digamos assim, na parte científica, né? Mas o Livro dos Médiuns ele é focado o Livro dos Médiuns e a Gênese é na parte científica, tá? Então é na sequência. O Céu e o Inferno e o Evangelho. Veja que eu não coloquei o Evangelho aqui por aquilo que eu falei logo no início, tá? O Evangelho, ele é um livro que deve se ler todo dia, então não precisa ler o livro todo, né? Então, normalmente, o que é que os espíritas mais experientes fazem? Todo dia antes de dormir, ou quando acorda, não é? Pode ser de manhã e à noite, ou só à noite, ou só pela manhã, isso vai ficar a critério de cada um. Você abre, tem pessoas que abrem o livro ao acaso, digamos assim, entre aspas, que não existe acaso, né? E a mensagem que tiver ali, não é o tema que tiver ali naquela página aberta, a pessoa lê e reflete em cima daquilo dali e depois faz uma prece. Tem outras pessoas, como eu, que começam do início, né? Lê aquela parte introdutória todinha e depois vem a parte das mensagens, né? Que são as explicações dos textos bíblicos, não é? Do Novo Testamento, tá? É importante que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele só lida com o Novo Testamento, que são os ensinamentos de Jesus, tá certo? Então, você pode ir lendo na sequência. Então, você vai vendo lá que o tema é perdão das ofensas. Aí você lê aquilo dali. Aí no dia seguinte você lê o tema seguinte. E assim vai até o final. Quando terminar o final, recomeça tudo de novo e assim vai lendo. Então, o Evangelho é um livro que ele é lido o ano inteiro, todo ano. E os outros não. Você só precisa ler assim. Leu, terminou o que é o Espiritismo. Aí começa o livro dos Espíritos, né? Depois o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, e obras póstumas são anotações pessoais de Allan Kardec, né? Depois da sua desencarnação, e que foram compiladas e se fez uma síntese daquilo dali e se publicou um livro, por isso que são obras póstumas, né? Porque após a morte de Allan Kardec, o desencarne de Allan Kardec, tá? Então, a sequência é essa para quem está começando, tá certo? E aí, assim, a partir do momento que você estudar todas as obras, né, e juntamente com esse estudo que você está fazendo, seja aqui conosco ou dentro de um centro espírita mesmo, você vai ter já um conhecimento muito bom acerca do espiritismo, tá? E aí, todo ano você pega um livro desse, ó, vou ler de novo o que é o espiritismo, vou ler de novo o que é o livro dos espíritos. E aí basta você não precisa você ler todos eles a cada ano, mas todo ano você pega um na sequência. Eu vou ler o que é o Espiritismo esse ano de 2023. Aí lê o que é o Espiritismo, aí junta com obras complementares, com romance, etc. No segundo semestre agora vai dar para ler o Livro dos Espíritos de novo, aí recomeça. Então, você vai lendo o Livro dos Espíritos, né, qualquer uma dessas obras, e você marca lá. Eu li o primeiro capítulo, aí marca lá. Aí você pode intercalar com um romance, com uma obra de André Luiz, enfim, mas isso só depois que você lê todos eles, né, e estudar todos eles. Aí, a partir daí, você pode fazer essa mistura, dar essa mesclada, tá certo? Entre um trecho de uma obra básica e um livro diferente, um romance, como eu falei, uma obra de André Luiz, de Leon Denis, e por aí vai, de Humberto de Campos, tá? Então, tem várias. Então, essa é a dica, né, a sugestão que eu dou para quem está começando. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem algum esclarecimento, não se acanhem. Eu boto sempre o e-mail aí no primeiro slide, não é? Sempre onde tem lá o título, lá embaixo tem o meu e-mail, tá certo? Podem escrever, pessoal, que eu respondo sem problema nenhum, tá certo? Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para servir mesmo, tá? Então, não se acanhem. Qualquer dúvida,
se quiser perguntar alguma coisa, se tiver, inclusive, se estiver passando por algum tipo de dificuldades para saber se precisa de um tratamento espiritual, tudo, pode perguntar que a gente está aqui para tentar ajudar, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo deve ser lido em paralelo a cada obra, tá certo? Aquilo que eu falei. Um item a cada leitura. A cada final de uma obra pode-se intercalar um romance. Então, aquilo que eu falei. O Evangelho eu não coloquei na lista, porque é um livro que tem que ser lido, na verdade, diariamente, não é um trechozinho, um item a cada leitura. E nas leituras das obras lá que eu falei, depois que você lê tudinho, você pode intercalar. Agora, tem gente que diz assim, não, mas eu estou começando agora, eu vou ler o que é o Espiritismo, mas eu quero ler um romance em paralelo. Pode, não tem problema nenhum, não. Olha, se você tiver tempo e disposição para ler, leia. Agora, o importante é que você não vá ler outras obras sem começar a estudar as obras básicas, tá? Que é aquilo que eu falei, para você, quando ler uma outra obra, você ter noção do que a pessoa está falando ali, e até para quando você pegar um livro que realmente tem coisas que não condizem com o espiritismo, você saber identificar que aquilo dali está errado. Então, por isso que é importante começar pelas obras básicas. Ao final das obras básicas, sugerimos a leitura das obras de André Luiz. Então, por exemplo, você começou agora, aí começou a ler lá o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né, o Céu e o Inferno, a Gênese, obras póstumas, e o Evangelho que você vem lendo sempre em paralelo, tá? Então, você terminou a sequência, você já estudou, terminou. Aí, o que é que você vai fazer? Qual seria o próximo passo? Eu sugiro começar pelas obras de André Luiz, tá certo? Me parece que são 17 títulos, não é? Então você começa a ler. Então você vai ver que já melhora a leitura, porque André Luiz ele ensina contando histórias de vivências, de experiências que ele teve no mundo espiritual, tá certo? E traz ricos ensinamentos ali. Então você pode ir lendo, não é, as obras intercalando, né? Eu leio uma parte de uma obra básica, isso depois, né? E começa com o André Luiz. Não comece com o André Luiz antes de ler as obras básicas. Aliás, não comecem nenhum livro antes de estudar e ler as obras básicas. Eu repito sempre isso para que vocês memorizem, tá? Paralelamente a essas leituras, é ideal se participar de estudos básicos. Então, quem quer aprender Espiritismo, é importante ler, vai aprender? Vai. Mas, para que a coisa fique digamos, para que você feche mais, amarre mais esse ciclo de aprendizagem, o ideal mesmo é que você, além de estudar e ler as obras, não é, básicas, você faça estudos. Pode ser presencial no centro espírita ou pode ser um estudo como esse nosso aqui, né, de forma virtual, tá certo? No final das obras de André Luiz, aconselhamos a leitura da Revista Espírita, também de Kardec. Então, veja, você leu as obras básicas, tá? Aí depois você vai ler as obras de André Luiz e, por fim, você lê as revistas espíritas. Então, elas são vendidas, né, em qualquer federação espírita. Eu acho até que pelo site aqui você compra também, ou até baixa gratuitamente em PDF. Me parece que você consegue baixar, tá certo? Assim como as obras básicas. Quem não tem dinheiro para comprar ou tá apertado, enfim. Me parece que você consegue baixar gratuitamente aí no site da Federação Espírita Brasileira. Você baixa em formato de PDF e você aí lê no seu computador, no seu celular, enfim. E as revistas espíritas, que são também valiosíssimas, não é? Kardec todo mês publicava uma revista, né? O mês de janeiro, fevereiro, março, e me parece que isso durante 10 anos, tá certo? As revistas espíritas foram publicadas e elas vendem por ano. Então, você tem lá o ano de 1866, aí tem lá todos os meses, janeiro, fevereiro até dezembro, aí 67 e por aí vai, tá certo? Eu não sei se começa em 66 ou se começa no mesmo ano do Livro dos Espíritos, em 58, eu não recordo agora. Mas eu sei que tem lá, me parece que são 10 anos de revista espírita, não é? E você encontra elas por ano, os meses de cada ano, tudo em conjunto, tá bom? Então, com isso, a gente encerra essa aula aqui, né? A sugestão de leitura que eu dou para os iniciantes, tá? Repito, qualquer dúvida, podem me consultar através do e-mail, e não tem problema nenhum, tá certo? Então, um bom dia para todos, um grande abraço, que a paz do Senhor fique com todos vocês.